Não quero cumprimentar aí as colegas da mesa. Em nome da minha colega vereadora Mauro, quero cumprimentar os outros colegas vereadores presentes. Em nome da minha amiga Fabiana, cumprimentar o público aí presente. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, né, que é a melhor companhia, né, pela semana que passou e para a outra que se inicia. E por essa segunda-feira a gente está aqui, né, para discutir os problemas do nosso município, as coisas boas, as coisas ruins, né, que tem muita coisa boa, tem muitas coisas ruins, mas tem, né? E nós, como vereadores, legisladores, fomos eleitos para isso, né? Para a gente estar aí discutindo, demandando, buscando, cobrando e fazendo aquilo que pode pela nossa população. Agradecer aí ao público, né, que sempre está aí conosco, Cleide, né, está aí, a imprensa aí presente, sempre está aí nos dando cobertura, o presidente do sindicato também, sempre está quase toda segunda-feira, e os outros demais aí presentes, né, que participem aí da nossa sessão e aí assistam nosso debate aí. Agradecer aí nosso advogado que está aí presente também, nos dando cobertura, nos dando aí auxílio. E agradecer aí e parabenizar esse novo secretário. Nunca sabia que já estava conosco, o outro eu nem sabia, cheguei hoje estava trabalhando. Mas quero desejar aí sucesso, né, para vocês. Se precisar de ajuda, pode contar conosco. Eu acho assim que a gente tem que ter um pouco de paciência, né, porque está aprendendo, quem está iniciando. E ajudar, né? Em vez de só criticar, a gente ajudar. Eu sempre tenho falado aqui que muitas vezes a gente é só de criticar, mas na hora de ajudar, né? Às vezes a gente nem está aí, quer que os outros se dão. Então, se precisar aí, né, para o secretário, estamos aí para contribuir. Eu acho que os outros colegas aí também, né, a gente pede para estar ajudando e ter paciência e compreender até esse pessoal pegar prática, ter prática e para conduzir o trabalho, né, dessa Casa de Deus. Em primeiro lugar, eu quero dizer aqui, fazer uma indicação aqui para o secretário de saúde, para fazer furar um poço lá no posto de saúde do Suede Alves, a população daquela região tem me cobrado muito esses dias, porque eles usam o poço do colégio e o poço secou e não está dando suporte, né? Por 2 dias parado, sem funcionar por falta de água. Então, assim, eu queria estar aí fazendo essa indicação para o secretário ver se providencia que for um poço lá no próprio posto, né? Suede Alves, que eles me cobraram. E queria também fazer uma indicação, que eu já pedi para o secretário de Agricultura, para que possa trocar um desses tratores por um dos tratores de Colina, porque pegaram os 2 tratores que tem hidráulico e mandaram para a Colina. Aliás, os 3, né, que até o que era para ser para a associação está para a Colina B. Deixaram 2 tratorzinhos aqui que não tocam hidráulico. E alguns agricultores vieram me cobrar aquela furadeira de solo, diz que não toca porque não tem trator que toca, pelo amor de Deus. Vamos, né, compartilhar, porque não é só Colina Verde que precisa. É claro que Colina Verde precisa, mas Jorge Teixeira também vai mandar tudo para Colina e deixar nós aqui sem, é uma falta de respeito com a população de Jorge Teixeira, eu acho. Então, assim, eu estou cobrando, preciso, porque tem vários produtores me cobrando e a pélula furadeira está parada. E diz que não toca porque não tem trator. E eu falei, não, eu quero fazer essa indicação, eu já cobrei pessoalmente, quero socializar com os colegas e exijo que venha um trator para tocar aquela furadora de solo que o produtor precisa. Porque se a gente comprou, se a gente corre atrás das emendas, como os companheiros falaram aqui, não é para ficar parado enferrujando lá na secretaria, não, é para atender o produtor. Então, se está faltando um trator e tem no município e está em Colina Verde, eu exijo e peço que venha um trator para atender o produtor aqui na nossa região de Jorge Teixeira. Foi não, meu nome. Quero aqui parabenizar Vossa Excelência.
compartilhe aí. Vossa Excelência falou muito bem. Eu quero aqui passar a Vossa Excelência e conversando com a Presidenta hoje, colocando a ela a necessidade que temos de colocar aqui ou em votação, ou seja, do caminhãozinho que nós temos ali, que tem muita gente nos cobrando, pedindo para fazer serviço. Nós inclusive temos grade aeradora, inclusive tem tanque em Porto Velho, e para beneficiar a associação e buscar com valor às vezes simbólico. E a gente vê que parece que o poder público tem que ajudar, e de repente a gente vê que pode até perder recurso, perder devido a essa polêmica desse caminhão. Então eu pedi ao presidente, a gente ia fazer um ofício, mas conversamos antes, e ela se comprometeu que segunda-feira colocar lá em votação. Até porque se for em votação, ganha quem ganhar, que não pode perder, o trem está parado, tem que botar para funcionar, porque é isso que eu espero. Então, acredito que segunda-feira a presidenta ponha em votação, né, para que nós ficamos logo com essa polêmica, que o povo está vendo ali e cobra. O caminhão vem e está parado. Então, vamos fazer isso que é o nosso dever. Valeu. Então, mas a questão do caminhão que o meu colega dizia aí, foi arrumado sim, mas segundo os motoristas, até me cobraram, estava sem freio, não sei se já arrumaram, colocando a vida deles em risco. Inclusive eu pedi semana passada para puxar uma madeira ali na 23, disseram que não ia porque o caminhão estava sem freio, mas se arrumaram, tomaram providência, parabéns, né? Porque tem muito tempo que a gente vem cobrando, porque não é falta de cobrança não, eu sempre tenho cobrado, sempre tenho feito indicação, só que não depende só da gente, vocês sabem disso, né? Depende do poder da prefeitura, né? Do controle interno, do corpo técnico lá, dos projetos de habilitação e os processos, que muitas vezes não andam e tem que ter alguém que está lá futucando até que consiga, né? Queria também cobrar outra coisa eu tenho cobrado, né? Eu quero socializar aqui com os meus novos colegas a questão dos aterros de curral. Não foi feito nenhum aterro de curral pela secretaria também. Eu não estou aqui querendo falar mal de alguém. O que eu falo é porque quando eu tenho que parabenizar, tanto faz prefeito como vereador, eu parabenizo por ter feito o trabalho. Mas quando também não falo que tenho que cobrar, não posso ficar calado, não posso ficar quieto, seja lá qual for o secretário. Eu tenho cobrado aqui. E a população me cobra muito, eu tenho cobrado muito do secretário Marinho, do secretário Cabeceira, porque eu cobro do secretário de Agricultura, ele me diz que é o secretário de obra, porque a pá-carregadeira está na obra, nessa pá-carregadeira. Hoje eu cobrei e ele me disse que não dá conta. E a pá-carregadeira, quando arruma uma, a outra quebra. Mas o povo cobra e a população está me cobrando. Não sei se cobra os outros colegas, mas tem um monte de gente querendo, que está aí. Tem muitos que já pagam do bolso e outros querendo, e tem que fazer esses aterros de curral. E eu não sei quem recorrer mais. Eu já recorri tanto, né? A prefeita e o secretário, não tenho respaldo. Então, eu peço aí também que os meus novos colegas me ajudem a cobrar, porque tem muita gente querendo, não foi feito nenhum. Ainda não foi feito, e espero que agora, terminando as estradas, que termina agora, que comece a fazer os carregadores aterros de curral, porque o nosso produtor precisa e quer e está cobrando, né? E nós fomos eleitos para isso, para cobrar e para conseguir. Pois não, meu irmão. Obrigado, senhor Ianilson. Esse assunto chamado Porteira Dentro é um assunto que vem de encontro com as nossas necessidades, porque o nosso município é 80% ou mais rural. E seria um sonho e uma necessidade tão grande. Eu já fiz umas 3 listas de pedido desse tipo. Eu acho que está na hora, é só dar um tempinho agora de fechar as estradas e dar um jeito aí de atender, chamado Porteira Dentro. Porque foram feitas as administrações atrasadas aqui, com pouca máquina, com dificuldade danada, com denúncia, enfrentaram denúncia. E hoje nós temos a liberdade, porque essa casa legalizou, né? É o primeiro passo. 8
taxa, não tem como ter. Mas um trabalho de 10 mil reais, você pagar 3, 4 mil, é um presente de Deus. Eu estou junto com Vossa Excelência no sentido de ser mais rápido possível. Porque eu acho que o difícil seria que o caminhão de tarde. Aquilo ali é obra que nós precisamos. É o mais difícil, o resto tinha que se virar. Nós vamos se virar para atender a esses ateus curral. Muito obrigado. Mas caminhão sem carregadeira não funciona. E o que o pessoal alega é que não tem, a gente consegue, como os colegas sabem, consegue as patrol, consegue as máquinas, agora está vindo a PC e espero que não traga tudo para a obra e deixe, né, a agricultura sem máquina. Mas o que acontece é que as máquinas vão para a obra para fazer as estradas e o produtor fica sem atendimento. Então, não adianta nós legalizar. Legalizemos o porteiro aberto, tá? Votemos, apressaram nós aqui até, legalizemos o porteiro aberto para atender esses ateiros do curral e até hoje não foi atendido nada, nem o ateio do curral foi atendido. Então, e assim, carreador foi poucos também, muito produtor cobrando e as chuvas estão chegando e o pessoal bravo com a gente e eu falo assim, gente, eu não sei o que eu posso fazer, porque máquina tem, mas está na obra, tem 4 patrões, tem 3 para carregadeira e tem caçamba e está tudo na obra, na estrada, né? Mas terminando as estradas, eu quero que os nossos colegas me ajudem a cobrar, porque eu sozinho não consigo não. Não estou conseguindo, né? Cobro, não consigo nada. Quem sabe a Câmara, estou junto com os colegas aí, a gente pode estar conseguindo, né? Esses ateios do curral, atender esses produtores que estão angustiados e a chuva está chegando e não está tendo giro. Pois não. Quero aqui dizer que até agora esse porteiro aberta, que Vossa Excelência falou, não fez nenhum aterro de curral. Mas pode ter certeza que o ano que vem aí é um ano eleitoral e aí vai entrar o porteiro aberto para todo canto, né? A gente é acostumado a ver isso, né? E a política às vezes é dessa forma. Estou segurando a minha energia para distribuir depois. Mas que vem, né? Que não chegar esse ano, Vossa Excelência conta comigo e conta também com o ano que vem, que a população, né, que vai ver se realmente vale a pena continuar, porque a gente sabe que muitas coisas acontecem na época da eleição. Na época da eleição, do ano eleitoral, chove tudo. Você pode passar num monte de prédios, pode passar ali que você não vai furar o pé. Mas estamos aí para ajudar a Vossa Excelência nesse sentido. Pode ouvir. Tomara que, mesmo que seja eleitoral, desde que a população seja atendida, é isso que importa, né? Tomara que, mesmo no ano eleitoral, a população não seja atendida, que aí, não sei, só Deus sabe, né? Uma questão aqui, eu gostaria. Hoje, na minha opinião, não existe carregadores. Não vou dizer dentro do porteiro aberto. Agora, essa questão hoje, da estrada mestra, aonde vai a moradia da pessoa? Eu acho que nós temos que ter uma visão, aonde tem uma casa, um tanque de leite, não tem que pedir ninguém, vai a máquina lá e vira na porta do proprietário. Porque o carregador, na minha opinião, é a partir da casa do proprietário. É outra história. Você vai pagar 8 horas, vai pagar máquina celular, é outra história. Agora, não é carregadores, é as entradas onde o cara tira o produto, passa o caminhão leiteiro, que está sendo judiado. Eu diria para você, né, não tem 3% aí atendido, não tem. Dois, quando eu vejo ali, um só Arnaldo e companhia limitada. Tem uma proposta agora de fazer, mas nós não podemos abrir mão de virar aí esses meses aí, de forma alguma, sem virar na casa dos proprietários. Eles não aguentam mais, de tanto buraco para chegar nas casas. Eu fico triste, né, meu colega, porque às vezes a gente cobra tanto, e não precisava, né, cobrar, porque é um direito que o agricultor tem, né, ter seu carregador, sua entrada de casa, seus ateios de curral atendido, mesmo que cobrem a taxa que é obrigado, né, a cobrar, mas que seja atendido, né. Queria falar sobre a questão das lâmpadas aí. Hoje eu cobrei, inclusive eu cobrei o secretário de obra hoje, segundo ele,
Ele está arrumando um caminhão hoje, né, para quem precisa do caminhão, para estar aí arrumando essas lâmpadas, que eu cobri essa rua inteira que está escura, sem poder trafegar com dificuldade, e mais outras ruas aí. Segundo ele, a partir de quarta-feira, ele vão estar aí trocando as lâmpadas e arrumando essas ruas escuras. Queria também aí parabenizar e fiquei até feliz, meu novo colega Robson aqui depois, questão do sinal de Colina Verde. Fico feliz porque eu acompanhei e ajudei também, né, a cobrar, e fico feliz porque quando a gente foi em Brasília, né, foi em Porto Velho, a gente foi até criticado, né, na época, e eu me lembro da primeira reunião que a gente fez com as empresas, né, da Claro, da Oi, da Vivo, que estava todo mundo presente, e eu estava lá, né, junto com eles, e a deputada Epifânia que puxou, né, a reunião com eles, e eles disse que ia atender 45 distritos, e foi atendido os 45 distritos, e Colina Verde foi um dos que estavam incluídos. Vem lá de cima, mas tem alguém no estado que correu atrás, tem alguém no município que correu atrás, e a gente é assim uma corrente, um elo, né, que se um não funcionar, nada funciona, mas quando tem, né, a corrente funcionando, né, chega o objetivo que chegou, que é o sinal de Colina Verde, e a população agradece. Antes de passar a palavra, eu quero pedir meus 6 minutos de livro bancário para me concluir o meu raciocínio. Quero aqui agradecer pela parte, não, quero dizer, se é o pessoal mesmo, a presidente, coisas federal, essa obra, mas se nós, vereadores, qualquer vez eu não ia cobrar, jamais eles vão saber que o nosso município está precisando. Todos nós temos que cobrar, porque senão eles não ficam sabendo. Então, a gente tem que cobrar, tem que buscar, correr atrás, porque tem eles lá para olhar para a gente do nosso município, senão a coisa não anda. E é por isso que eu quero agradecer a parte de falar também um pouco, porque eu já busquei, graças a Deus tem meus recursos aí, para esse caminhão mesmo, que até eu quero voltar um pouquinho nas obras desses porteiros adentro, e a gente fiscalizar quando estiver fazendo isso, que quando entrar na linha for fazer isso, que não pula A ou B, que tem umas pessoas que já teve denúncias, eu quero até falar com os nobres colegas, que tem, quando está no lugar, as máquinas estão trabalhando, chegam as pessoas e vão para outro lugar. Então nós, vereadores, aí quando tiver nessas linhas, vamos procurar também fiscalizar para não ter isso. Pode ser A ou B ou C, não importa, todos os produtores têm que ser beneficiados por isso. Desde que eles quiserem, tem que ser beneficiado. Obrigada, nosso colega. Essa questão de pular o A ou B, nosso colega, é a questão por ordem na secretaria, porque se o cara vai lá e paga o dano, é obrigatório, então tá lá a lista por ordem. Então, assim, às vezes o cara pagou o dano e aí o outro que tá lá não pagou. Aí, aconteceu isso, eu sei, porque o pessoal que fazia o serviço vieram me cobrar e eu fui na secretaria, eu vi o que estava acontecendo na época que ela estava lá, e ele falou, depois o cara não pagou o dano, aí o outro que pagou está atendendo pertinho, aí o outro quer que seja atendido sem pagar o dano, aí tem que vir pagar, porque a Vossa Excelência sabe que se fazer o serviço sem pagar o dano, o secretário é denunciado. Então pode acontecer isso, que aconteceu muito, e às vezes o trator a máquina vai para outro lugar e o produtor fica bravo, e às vezes nem entende por quê. Mas a gente, quando tiver já fazendo esse carreador, a gente tem que anunciar aí na rádio para todos eles ficarem espertos por isso, porque tem uns que sabem e outros não sabem, é por isso que dá isso. Então a obrigação da gente também é anunciar que ele está fazendo os carreadores para quando entrar na linha, ser atendido todos os produtores. Aí anunciar e eles virem fazer o cadastro, o agendamento, para poder ser atendido, porque também, se não fazer, né, o planejamento direitinho, pagar o dano direitinho, né, pode sobrar até para o secretário, até para o prefeito, mas tem que ser, as coisas têm que ser bem organizadas. E era isso, mais ou menos. Se eu tivesse falar, eu ia falar toda, né, mas a gente tem o tempo limitado. Tinha mais algumas coisas, mas vou deixar para a próxima sessão. E agradecer a Deus e agradecer ao povo aqui presente, e tenha todos uma ótima semana. Com o uso da palavra por até 15 minutos.